Olá, caro aluno! Seja bem-vindo à nossa segunda aula de Contabilidade de Sociedades de Capital Aberto. Eu sou o professor Regis Garcia. O tema da aula de hoje está relacionado com a questão da constituição, os processos mais importantes envolvendo a abertura e também a disponibilização de ações no mercado por estas empresas. A ideia é que nós conheçamos e compreendamos, deixa eu só voltar aqui no nosso slide, um pouquinho, isto, conhecer e compreender, portanto, os aspectos relacionados à Constituição. Também é necessário, uma vez que nós estamos estudando a contabilidade das sociedades anônimas de capital aberto, que a gente esteja atento aos aspectos legal e também em relação à governança corporativa como um elemento essencial destas empresas. Na verdade, um elemento essencial da gestão destas empresas. A ideia, portanto, é compreender as etapas e os processos que envolvem a constituição dessas empresas e, principalmente, os primeiros passos, a partir ali da sua constituição, da sua abertura, que estão as palavras-chave para que vocês possam recuperar a aula num segundo momento. Bem, antes de adentrarmos propriamente ao conteúdo, vamos falar do contexto, Por que nós estamos tratando do processo de constituição e aspectos legais das sociedades anônimas, ao mesmo tempo que tratamos da contabilidade? Vamos relembrar que a contabilidade, ela tem por objeto o patrimônio das entidades, por objetivo evidenciar este patrimônio para que o usuário da informação ele possa ter a melhor visão quanto possível em relação à situação econômica e à situação financeira da entidade. Bem, se a sociedade anônima de capital aberto, ela negocia suas ações, portanto, na Bolsa de Valores, nós estamos diante de uma situação em que esta informação é muito mais importante, principalmente para os investidores. Imaginem vocês que o investidor, quando vai adquirir as ações de uma empresa, ele tem apenas as demonstrações, as informações que são evidenciadas pela contabilidade como parâmetro de julgamento. Fica muito difícil você ter informações mais aprofundadas da empresa, senão pelas demonstrações financeiras. E a importância, neste caso, de nós atendermos à legislação, por isso a esfera legal, atendermos às normas, porque o mercado é bastante normatizado, acaba tendo uma relação muito próxima do que é a ação da contabilidade sobre essas empresas. Por isso que o contexto contábil sempre estará sendo discutido muito proximamente ao contexto legal, ao contexto normativo. Vamos ao contexto geral, então, disso que nós acabamos de falar. Olha só, a contabilidade continua, mesmo aqui, com o nosso foco voltado para as sociedades anônimas de capital aberto, mesmo nessa situação, a contabilidade, ela tem como principal função alimentar o processo de tomada de decisão dos investidores, dos chamados stakeholders, Para isso, ela precisa respeitar o que nós chamamos de modelo de negócio, ou seja, qual é o modelo, qual é a estrutura da empresa que vai dar suporte à contabilidade em termos informacionais. E claro que a contabilidade de sociedade anônima de capital aberto precisa seguir uma série de normativas no que tange a sua formalização. Portanto, nós vamos falar da contabilidade, vamos falar do modelo de gestão e vamos falar da formalização, porque são elementos que estão aí presentes nas discussões sobre as sociedades anônimas de capital aberto. A questão do investimento, ou seja, de quem põe o dinheiro nestes projetos, de quem faz a inversão de recursos nesses projetos, é o que justifica, na verdade, a contabilidade ter este papel de melhorar
né? Quanto mais a informação, a qualidade da informação para os usuários. Os usuários dependem muito dessas informações para tomarem adequadamente as suas respectivas decisões. Vejamos mais. Modelo de gestão. O modelo de gestão, ele pode ser compreendido como um processo, né? Por quê? Porque ele está em constante movimentação, ele é elaborado, né? E sempre que necessário, ele pode, no caso, ser ajustado, adequado às novas situações que vão surgindo. Por isso ele é considerado como um processo. E aqui nós temos 3 adjetivos que são estruturado, interativo e consolidado. Estes 3 adjetivos, eles estão explicando como é o processo de elaboração e aplicação do modelo de gestão, né? Este processo, portanto, visa operacionalizar as atividades, ele visa permitir a operacionalização das atividades sob algumas normas, alguns critérios, né, previamente estabelecidos. Isso envolve o planejamento da empresa, isso envolve a forma como ela se organiza, isso envolve a forma como ela é dirigida, isso envolve a questão da avaliação dos resultados. Claro, né, sempre com foco aí no desenvolvimento da empresa, sempre com foco no seu crescimento. Por que será que nós temos esses 3 adjetivos, né? Então vamos compreender isso tudo aí. Por que estruturado? Estruturado porque a empresa, de uma forma geral, ela vista sob a perspectiva da teoria dos sistemas de Bertalanffy, ela é um conjunto de partes que se interrelacionam e conjuntamente se operacionalizam-se no sentido de buscar um determinado objetivo. Desta forma, o modelo com o qual a empresa será gerida precisa estar devidamente estruturado, respeitando todas estas partes, que na verdade, dentro do contexto empresarial, são as unidades, setores, departamentos e times de trabalho, enfim, todo esse contexto. E por isso o adjetivo estruturado, né? Ele está estruturado de acordo com a empresa vista sob a perspectiva de um sistema. Por que ele é interativo? Ele é interativo porque as partes de um sistema se interrelacionam em prol de um objetivo comum. Então, este interrelacionamento entre as partes gera uma interação. O modelo de gestão, portanto, ele é o promotor dos relacionamentos entre as áreas no sentido de obtenção dos resultados esperados, né? E o terceiro aspecto, que é o do consolidado, diz respeito ao fato de que quando nós implantamos o modelo de gestão, o desenho da empresa, ou seja, como ela vai funcionar, à medida com que esse desenho ele vai dando suporte, né, vai fundamentando as ações dentro da organização, esses processos vão se consolidar vinculados ao modelo de gestão, tá certo? Por isso esses 3 adjetivos. Continuemos. Ele reúne o modelo de gestão alguns aspectos, como o estilo administrativo. O modelo de gestão respeitará qual é o estilo administrativo daquela empresa e o conjunto de instrumentos administrativos, que é com os quais nós efetivamente trabalhamos, com os quais nós efetivamente executamos as atividades. Ou seja, reúne o estilo administrativo, bem como o conjunto de instrumentos administrativos consolidados na empresa. Perceberam que o modelo de gestão ele é estruturado, interativo e consolidado porque ele reúne, então, um estilo, que é uma questão comportamental, e também as questões operacionais, que são os ferramentais administrativos. Vejamos mais. Nós temos nesta figura a possibilidade
de visualizarmos isto que nós estamos comentando, né? Primeiramente, vamos ver o que está aqui em vermelho, né? Indicadores de desempenho. Indicadores de desempenho têm relação com a forma pela qual nós acompanhamos os processos dentro da organização. Vejam que, se baseados no modelo de gestão nós fazemos um planejamento adequado, nós temos condições de avaliar se estamos próximos ou distantes daquilo que nós estabelecemos como metas e objetivos. Portanto, os indicadores de desempenho elaborados e operacionalizados por um sistema de medição, ele permeia todas as áreas, todas as perspectivas, né, na verdade, do modelo de gestão. Quer seja no sentido do estilo administrativo escolhido, quer seja com os processos administrativos. Bem, o modelo de gestão de uma sociedade anônima de capital aberto tem no conselho de administração o seu nível hierárquico mais elevado, o nível hierárquico no qual são discutidos os planejamentos estratégicos das empresas, tá certo? E é ele o guardião aí do modelo de gestão da organização, né? Ele que deve fazer com que este modelo de gestão, de fato, entre em operação conforme previsto, né? Aí nós temos o plano estratégico, entre o estilo e o processo administrativo, os próprios projetos elaborados para avaliação de viabilidade. Temos os processos decisórios que vão envolver, no caso, a aprovação ou não destes projetos, por exemplo, os derivados do plano estratégico. E a estrutura, como a organização é estruturada, está também fundamentado aí no nosso modelo de gestão. Percebe-se, portanto, que nós estamos falando de fato de um sistema, né, de um conjunto completo de partes que interagem e que buscam um objetivo comum. Daí o modelo de gestão para orientar todos esses processos, ok? Mais um detalhe importante, né? Quando nós falamos de sociedades anônimas, nós precisamos estar atentos às normas, aos regulamentos, estar atentos àquilo, né, que nós precisamos fazer segundo o princípio aí do atendimento, né, às exigências como a governança, a sustentabilidade, né, entre outros aspectos que essas empresas são submetidas pelo próprio público, né, que busca essas informações, em especial por toda a sociedade com as quais, né, as empresas interagem, né, as sociedades onde as empresas estão são também parte de todo esse processo de exigência dessa estruturação, dessa organização das empresas, tá bom? Vejamos mais. Nessa outra imagem, nós temos os usuários, que é para quem a contabilidade de fato trabalha. Esses usuários nós sabemos que são os externos à empresa, mas também os internos. No caso de uma sociedade anônima de capital aberto, os usuários externos são bastante significativos, né? Uma vez que os investimentos partem, geralmente, destes usuários. Outra questão importante é que a evidenciação da informação contábil se dá por meio, justamente, né, do trabalho da contabilidade. E a contabilidade não está desvinculada dos ajustes que a organização faz, porque se é a contabilidade que registra os fatos contábeis ocorridos nas empresas, ela precisa estar alinhada a tudo o que acontece na empresa. E aí, principalmente, a mudança, né, no ambiente de negócio. Uma empresa se torna uma sociedade anônima de capital aberto, ela assume riscos. Ela enxerga isso como uma oportunidade, mas ela precisa assumir os riscos. Um dos principais aspectos é a competitividade, que está fundamentada em clientes cada vez mais exigentes, está fundamentado em fragmentação de mercados, que dificulta o ingresso das empresas, né, em mercados muito fragmentados, o ciclo de vida dos produtos que está cada vez menor,
né? Há uma preocupação também em relação a isso. O rápido desenvolvimento tecnológico que torna produtos obsoletos aí com grande rapidez. A adoção de modelos de gestão integrada, né, fazendo aí com que as empresas precisem se adequar a esses novos mecanismos de gestão. O surgimento de novos métodos de fabricação, necessidade, portanto, de adequação de toda a planta fabril, né, das empresas, e a questão de que os produtos tendem, né, à personalização, ou seja, produtos feitos muitas vezes sob medida, produtos, né, que são elaborados aí com vista a atender grupos específicos. Tudo isso impacta na forma como a empresa ela é gerida, na forma como a empresa se coloca no mercado, tá bom? Mais um quesito importante, né, para que o modelo de negócio ele seja pensado de uma forma bastante detalhada e que derive desse modelo do negócio, o modelo de gestão e todos os demais mecanismos administrativos, né, para fazer com que toda esta máquina funcione adequadamente. Nós temos aqui no modelo de gestão, que por sua vez deriva, né, do modelo de negócios, alguns aspectos. Primeiramente, a necessidade de que eu avalie, portanto, o desempenho, principalmente do conselho administrativo dessas empresas, que é responsável pela gestão das mesmas, destas empresas. Então, o desempenho, ele tem o significado de promover o acompanhamento, né? O que permite aí a tomada de decisões com mais rapidez. Quais fatores afetam o desempenho de uma empresa? Então, nós temos o próprio contexto da organização, contexto organizacional, nós temos as características de cada organização, que também afeta o desempenho, e nós temos o contexto no qual ela está inserida, a empresa, que é a sociedade, como nós destacamos, chamados de ambiente, né? E o desempenho, ele vai medir o quê? A ação que foi tomada, como atuaram as pessoas responsáveis por cada tarefa, né, em busca de atingir determinada meta, determinado objetivo, e a questão do comportamento das pessoas que também é avaliado, principalmente no sentido da proatividade, né, da necessidade aí de você solucionar problemas. O que as empresas precisam muitas vezes é de solução de problemas, mais do que de ideias, talvez, né? Vamos em frente. Dimensões da contabilidade de uma sociedade anônima. Muito bem, se nós temos o modelo de gestão como a forma pela qual a organização está estruturada, tudo respeitará, né, todos os processos, departamentos, a contabilidade não é diferente, respeitará esse modelo previamente estabelecido. Pois bem, nós temos a sociedade constituída, ou seja, com quem a empresa se relaciona, né? Nós temos um modelo de gestão da organização que se relaciona com esse ambiente, com essa entidade, e nós temos a contabilidade atuando, né, por meio desse modelo de gestão e interagindo com quem precisa dessas informações, ou seja, de quem precisa das informações promovidas pela contabilidade nas demonstrações financeiras. Lá na sociedade estão os acionistas, por exemplo, né? Dentro da organização, ou seja, os usuários internos, nós temos os gestores. Ou seja, o modelo de gestão, ele organiza estas relações internas e relações externas. Em relação à sociedade constituída, um aspecto bastante importante é o da governança corporativa, uma vez que a governança corporativa, ela representa a transparência, ou seja, a empresa ser clara nas suas convicções e nas suas ações e, principalmente, demonstrar de forma clara e precisa os resultados obtidos a partir, né, da sua operação. O modelo de gestão e a contabilidade não podem deixar de observar os aspectos legais. Por exemplo, o modelo de gestão de uma sociedade anônima de capital aberto estará fundamentado lá no conselho de administração, que tem que ter um conselho fiscal, que tem que ter,
né, uma diretoria financeira, que tem que ter um presidente desse conselho administrativo, que tem que ter as assembleias. São aspectos legais e que a sociedade anônima de capital aberto não pode deixar de cumprir, né? E a contabilidade da mesma forma. As normas que a contabilidade executa, aliás, as normas que a contabilidade deve observar ao executar o seu processo de registro, processamento e emissão das demonstrações financeiras. A gente percebe a partir desta visão, né, do modelo de gestão e como ele opera as sociedades anônimas, que tudo está muito bem amarrado, tudo está muito bem conectado para que o produto final das ações dessas empresas seja o melhor possível. Mas mais do que isso, né, mais do que nos preocuparmos com o resultado, mais do que nos preocuparmos com o crescimento, mais do que nos preocuparmos com aquilo que a empresa está gerando, né, em termos de riqueza, nós precisamos ver como ela está gerando essa riqueza, né? Então, nós voltamos ao modelo de gestão, voltamos às preocupações da contabilidade em termos estruturais, né, como ela informa e contribui para o controle das atividades, e aí, claro, que nós vamos voltar às normas, às legislações, à necessidade da governança, que é a transparência, e assim, né, nós vamos caminhando, sempre buscando que o usuário, que é aquele que vai ter o acesso final à informação, tenha a melhor informação possível. Vamos em frente. Nós temos aqui as dimensões da contabilidade e uma questão fundamental, né? A internacionalização da contabilidade brasileira. Nós precisamos levar em consideração hoje alguns aspectos muito mais relevantes do que eram outrora, né? Aspectos como a localização geográfica das empresas passam a ser de interesse, né, da contabilidade, dos órgãos regulamentadores, justamente devido ao fato de que nós temos legislações diferentes em vários países. Por exemplo, a contabilidade, que é a responsável pela elaboração das demonstrações financeiras, ela quem elabora e reporta as informações por meio das demonstrações financeiras elaboradas, né? Elas se utilizam os relatórios como fontes de informações. Quem? Os usuários, né? Os usuários utilizam as informações como fontes de informação. Dessa forma, né, a linguagem financeira utilizada pela contabilidade, ela dá conta de uma parcela, né, da sua obrigação de mostrar a informação correta. Todavia, a localização de empresas e usuários passa a ser importante, né? Usuários e empresas. Imagine, por exemplo, né, empresas que estão no Brasil, cujos usuários estão na Ásia, empresas que estão nos Estados Unidos, cujos usuários estão no Canadá, empresas que estão na Europa, cujos usuários estão no México, enfim. Nós temos que perceber que a localização empresa e localização usuário é um fator de influência. Bem, isto nos leva a compreender por que a contabilidade brasileira tem passado pelo processo de harmonização, em alguns aspectos padronização, em relação às normas internacionais. As empresas que hoje atuam não têm mais a questão do limite geográfico, né, porque elas podem operar em qualquer país, principalmente aquelas de tecnologia, né? Eu posso trabalhar em empresas no exterior mesmo estando no Brasil, graças à tecnologia. Enfim, nós temos aí uma série de possibilidades, né, geradas pela tecnologia e que fazem, então, com que as empresas tenham esta necessidade de publicar os seus balanços não apenas na moeda local, mas também na moeda funcional, né? Na moeda principal, mas também na moeda secundária. A gente precisa ter esta percepção. Se uma empresa está no Brasil, mas ela vende as suas ações nos Estados Unidos, ela terá que publicar o seu balanço em real e também em dólar. E assim, né, a gente vai compreendendo por que
que nós temos estas exigências. Agora, não é apenas uma questão de moeda, né, de conversão das demonstrações, é também uma questão normativa. Será que o reconhecimento do ativo imobilizado nos Estados Unidos é o mesmo feito aqui no Brasil? Será que o reconhecimento dos passivos gerados está de acordo, né, com o que a empresa reconhece aqui no Brasil e como a Europa enxerga o reconhecimento desses passivos? Será que a remuneração sobre o capital próprio, né, paga no Brasil é a mesma que se paga na Ásia ou não? Todos esses aspectos acabam fazendo com que nós busquemos entender como estes países, regiões trabalham e a contabilidade vai tentando se aproximar, né, desses modelos, porque se as normas são internacionais, não há porquê, né, nós termos as normas brasileiras desconectadas dessa realidade internacional. Continuemos. Divulgação das informações em sociedades anônimas. Nós sabemos que, por força legal, por força de normas, né, de regulamentos, nós temos os mecanismos de registro, os mecanismos de mensuração, os mecanismos de evidenciação das informações patrimoniais e de resultado. Então, no caso da sociedade anônima de capital aberto, a primeira parte das informações está no relatório de administração ou da administração. Este relatório, ele é uma espécie de prestação de contas, né? Nele são evidenciadas as informações gerenciais envolvendo o desempenho econômico-financeiro da empresa. Então, o Conselho de Administração emite esse relatório, então o presidente desse conselho assina, né, dizendo, olha, nosso desempenho foi este, aquele, né, enfim. Essa é a primeira parte da divulgação de informações. A segunda parte diz respeito às demonstrações financeiras, às demonstrações contábeis, como balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração do valor adicionado, o relatório de natureza social, né, o RNS, que substitui o balanço social, enfim, a DRA, né, demonstração do resultado abrangente, são todos os relatórios cuja finalidade é apresentar a situação patrimonial, econômica e financeira da entidade. Na terceira parte, nós vemos as notas explicativas, ou seja, é o detalhamento de alguns pontos específicos destes relatórios, né? Esses elementos das demonstrações são apresentados com um maior nível de detalhamento. Daí a palavra explicativa, vem de explicar, né? De tornar mais clara a informação. A quarta parte, o parecer dos auditores independentes. Como as sociedades anônimas, né, comercializam suas ações perante a Bolsa de Valores, é necessário que haja aí clareza, transparência e que estes usuários tenham condições de fazer a melhor avaliação sobre como esta organização está, no caso, né, se desenvolvendo. Lá no relatório de administração, apresentado o desempenho de forma geral, mas os auditores precisarão checar se as informações que estão nas demonstrações são corretas, né? Ela expressa a opinião desse auditor sobre as demonstrações. A quinta parte é o parecer do Conselho Fiscal. No modelo de gestão das sociedades anônimas de capital aberto, nós temos o parecer de um Conselho Fiscal, né, que expressa a opinião deste Conselho sobre os atos sociais e administrativos do Conselho de Administração, uma vez que o Conselho de Administração é aquele que tem a outorga, né, que a Assembleia de Acionistas dá a outorga para que eles possam gerir os negócios, para que eles toquem os projetos, para que eles toquem os processos que estão previstos lá no planejamento estratégico. Se a gente analisar desta forma, nós veremos
que o Conselho Fiscal tem a função de checagem, né? Checagem da ação deste Conselho Administrativo. Por isto que nós temos todos esses órgãos e partes envolvendo as informações contábeis. Vamos em frente. Outros tipos de sociedades. Nós temos vários tipos de sociedades, além da sociedade anônima, e nós vamos aqui nesta oportunidade passar pelo conceito de algumas delas, para que compreendamos algumas diferenças. Por exemplo, o que é considerada uma sociedade simples? A sociedade simples, ela é aquela que exerce atividades pessoais, praticamente, né? Então, intelectuais, natureza científica, literária, artística. Vejam que são todos muito próximos da pessoa física. Então, o artista, né, o escritor, né, o cientista, o intelectual, né, eles praticamente exercem as suas atividades a partir das suas próprias ações, né? Mesmo que eles tenham auxiliares, mesmo que eles tenham funcionários, colaboradores, ainda assim, né, pela característica da atividade, eles continuam sendo, né, propensos a constituir este tipo de sociedade. A Lei 10.406 de 2002 é que trata especificamente desse tipo de sociedade. Como vocês viram, a proximidade entre a pessoa física, né, e a própria empresa, entre aspas, essa empresa, né, mais próxima da sociedade que está em operação. Vejamos mais. A sociedade simples de forma pura, em termos jurídicos nós temos esse conceito, né, de forma pura, os sócios misturam patrimônio. Então há uma confusão de patrimônio, né, neste caso, e cada sócio, inclusive, ele é responsável pela prestação de serviços que ele oferece. Então, o artista, quando ele presta o seu serviço de entretenimento, ele está prestando serviços, né, pessoalmente, é ele quem está agindo. De forma pura, a responsabilidade acaba sendo ilimitada, eles respondem por tudo que a empresa faz, porque eles são, entre aspas, aqui a própria empresa, perceberam? Então, a sociedade simples pura não tem limitação quanto à responsabilidade da pessoa física em relação às atividades da sociedade. É impossível você contratar colaboradores porque quem exerce a atividade é a própria pessoa, né? A própria pessoa física, neste caso. Então, a palavra pura aí é um conceito jurídico, né, para qualificar quando há essa mistura patrimonial, quando a pessoa física se mistura aí com as ações da pessoa jurídica, enfim. Mas aí a própria legislação oferece caminhos, que é o caso da sociedade limitada. Vejamos agora os aspectos desse tipo de sociedade. A limitada, ela acontece quando a responsabilidade por parte de cada sócio não atinge os seus patrimônios pessoais. Eles, os sócios, investem a partir do capital social do negócio, ou seja, é separado um capital, é separado um patrimônio para que este patrimônio trabalhe em função da atividade que a sociedade exercerá, né? No caso de haver, por exemplo, dívidas, quem responde pelas dívidas, né, é o próprio patrimônio da entidade. Os sócios, eles não respondem enquanto pessoas físicas, apenas até o limite de seu capital, ou seja, da parcela que ele tem naquela empresa respectivamente, né? A palavra limitada vem justamente disso, né? A minha obrigação em relação à pessoa jurídica, que foi constituída na forma de sociedade limitada, vai até o valor que eu me comprometi a integralizar, tá certo? Então, até esse valor, eu tenho esta obrigação, eu tenho esta responsabilidade. A partir disto, não há a obrigação da pessoa física em relação às dívidas que a pessoa jurídica, porventura, venha a adquirir e não pagar. Vejamos mais.
Sociedades empresárias. As sociedades empresárias compreendem as atividades que são consideradas, né, que atividades próprias de empresário. E empresário, o que é? É aquele que assume o risco de uma atividade econômica, tá certo? Fazendo aí a comercialização ou prestação de serviços, comercialização de bens e produtos ou prestação de serviços. A fabricação, né, desses produtos também está enquadrada como uma atividade empresária. E neste caso, as sociedades empresárias precisam, né, ser devidamente registradas. É importante salientarmos que, independentemente do objeto, a sociedade por ações, ou seja, a SA, é uma sociedade empresária, né? Ou seja, a sociedade anônima estará sujeita às mesmas normas que se atribui às sociedades empresárias, tá bom? Por isso que é importante nós conhecermos os tipos de sociedades e seus respectivos modelos, né, de registro, de acompanhamento desses registros, entre outros aspectos. Vejamos. Estas sociedades, as sociedades empresárias, segundo Passe, né, ele é um escritor aí que discute esse ponto, refere-se ao conjunto de esforços dos diferentes agentes. Então, os sócios, neste caso, são agentes, os acionistas são agentes, né? São os esforços conjuntos que fazem com que essas empresas existam. Obviamente que esses agentes estão focando, né, o retorno, ou seja, focando o lucro esperado a partir dessas atividades. A complexidade delas também é reconhecida aqui por esse autor, e quanto maior a empresa, maior a sua complexidade, né? Ele ainda fala, né, que quando se fala em regramento da matéria sob o aspecto jurídico da sociedade, existem princípios, alguns são explícitos e outros implícitos. Os princípios explícitos são aqueles que nós conseguimos enxergar, ele está oficializado, e os implícitos aqueles que estão subentendidos, né? Não estão expressos na lei, mas estão subentendidos. Vamos pensar, por exemplo, que estas sociedades, no que tange aos princípios explícitos, né, ela se origina de contrato plurilateral. Então, o estatuto, um contrato social, é um instrumento necessário para constituir essas empresas. Está aí um princípio explícito, né? Quando se fala em princípios implícitos, por exemplo, a conservação da empresa, a defesa da minoria societária, a autonomia de vontade e a liberdade de contratação, a responsabilidade societária, são exemplos de princípios implícitos que nós observamos nas sociedades anônimas, né, mas que não estão devidamente expressados, né, na lei propriamente dito, mas são operacionalizados. De forma simplificada, né, a sociedade empresária seria a união, portanto, de sócios, de pessoas. Aí, no caso, a união, né, de duas ou mais pessoas que têm aí um determinado objetivo que é a realização de um projeto profissional. E cada um vai ser responsável por tarefas, responsabilidades e, principalmente, por aquilo que está determinado ou no contrato social ou no estatuto social. Aqui uma questão importante, né? A sociedade anônima, ela é constituída, ela é uma sociedade empresária, e ela é constituída na forma de estatuto social. As demais empresas, por exemplo, as limitadas, são constituídas com base no contrato social. Tanto em uma como noutra situação, né, nós estamos falando de instrumentos jurídicos que servem para a constituição destas empresas. Muito bem. Só um detalhe, aqui é um resumo, tá? Uma síntese que eu deixei para vocês sobre isso que Passe, né, acabou... Nós trouxemos aí do autor, né? Mas só um exemplo, os sócios de uma empresa é responsável por alguma importância dentro da empresa, é o capital social. E ele estará onde? No contrato social, no instrumento que a gente acabou de ver no slide anterior, né? Pode ser igualitária a participação, como também não precisa
ser igualitária, podem haver diferentes proporções de participação. Lembrando que, se essas participações forem empresas limitadas, são estas proporções que serão utilizadas para que os sócios respondam, tá? Então fica aí uma síntese, um resumo para vocês, se precisarem, consultarem depois. Muito bem, chegamos agora no momento de resolução da situação problema. Observações na constituição das empresas de capital aberto. Eu trouxe para vocês aqui nessa nossa primeira interação algumas afirmações para que a gente possa colocar em prática, né, os conteúdos ou parte dos conteúdos que nós estudamos até aqui. Suponha que você, suponha agora, você está diante da seguinte situação. Um grupo de empresários, antes da constituição da sua empresa, uma empresa de energia elétrica, eles perceberam, quando fizeram o seu plano de negócios, que não terão recursos suficientes para a constituição da operação. Então, definiram, por meio do plano de negócios, qual é o total de capital necessário e perceberam que eles sozinhos, este grupo, no caso, não conseguirá suprir a necessidade, a demanda por capital. Bem, só que eles querem levar à frente o projeto. E daí? Você, como assessor ou consultor de um grupo de investidores brasileiros, em parceria com investidores internacionais, oferece a solução na constituição de uma sociedade de capital. Ou seja, olha, vamos constituir uma sociedade de capital e abrir, este capital e trazer para dentro da empresa outros acionistas que contribuirão para que a empresa tenha, portanto, os recursos necessários. Bem, sobre isso foram feitas algumas afirmações e o papel de vocês é dizer se são verdadeiras ou se são falsas, de acordo com o que cada uma está trazendo, né? Então, eu vou apresentar para vocês, vocês vão aí classificar em verdadeiro ou falso e depois nós voltamos comentando as respostas de vocês. Mandem no chat a participação, tá bom? Até daqui a pouquinho.
Muito bem, pessoal. É normal, né, a confusão, às vezes, em relação a alguns aspectos, principalmente quando a gente fala de registro e autorização, né? Então, ali vocês falaram, né, dessa questão do registro da CVM, gerou dúvida, normal que gere dúvida mesmo, porque essa afirmação, né, ela fala de registro do instrumento constitutivo na CVM. E, de fato, vocês têm razão, né? Não é o registro que é feito, mas sim o pedido de autorização. O registro é feito no órgão competente, no caso na junta comercial de cada estado, como nós falamos, ou no cartório de registro de títulos e documentos, dependendo do ramo de atividade, dependendo da estrutura da empresa. Então tá certo, né? Essa questão do registro é o que mais gera dúvida, mas de qualquer forma a maioria de vocês acertou a questão. Então, né, um detalhezinho ou outro nessa afirmação, mas o restante a gente percebe que vocês acertaram sim. Então vamos corrigir para fixar aí esse conteúdo. Olha só, a alternativa é a D, maioria colocou certinho, né, aí no chat, é a alternativa D. Por quê? A afirmativa 1, ela é falsa, isso mesmo, ela é falsa. Porque a Bolsa de Valores não registra nada, né? O registro é feito na junta comercial, no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, né? Então é falsa, eu sei que gera um pouco de dúvida em relação a essa questão da autorização de comercialização das ações, mas não é registro do instrumento. A afirmativa 2 é verdadeira, muito bem, verdadeira. Por quê? O artigo 4º da Lei 6.404, que é a Lei das SAs, né? Ele diz que a companhia é aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação. Então é isso mesmo que caracteriza ser uma sociedade anônima de capital aberto ou ser uma sociedade anônima de capital fechado. Afirmativa 3, muito bem, colocaram aí certinho, ela é falsa, porque né, SA ou CIA, que é de companhia, são abreviações possíveis, mas não limitada, né? Uma sociedade anônima não terá ali a expressão limitada, tá certo? Então tá perfeito, é falsa mesmo. E a 4 também é falsa, pois as sociedades de capital aberto seguem legislações e orientações da CVM no que diz respeito à negociação de valores mobiliários. Ou seja, tem sim norma, tem sim critérios e que precisam ser, no caso, seguidos adequadamente, tá bom? Então, muito bem, parabéns a todos aqueles que acertaram aí a nossa interação e aqueles que não acertaram agora já têm condições de identificar, né, por que houve algum erro, porque vimos cada uma das afirmativas. Bem, chegamos agora ao momento de responder as suas dúvidas, as dúvidas que vocês nos trazem aí no chat, então respondendo às dúvidas. Eu vou dar um pulo no chat, acompanhar vocês, né, mais um pouquinho, e a questão que orienta essa nossa interação, segunda interação, é quais problemas podem surgir na criação e implementação de um sistema de medição de desempenho para empresas, sociedades anônimas recém-constituídas. Quanto vocês pensam sobre isso, envie seus comentários, suas participações e também as suas dúvidas. Daqui a pouquinho eu volto comentando e respondendo. Até já.
Muito bem, pessoal, é isso mesmo, né? Ninguém gosta de ser medido, né? A empresa pode enfrentar, sim, um problema no que se refere a isso, porque o time de trabalho, né, os conselhos que operam a sociedade anônima, ao saberem que estão sendo medidos, né, podem ter algumas reações de aversão a assumir riscos, né, porque tem medo do resultado, podem ter implicações de ordem comportamental, né? Então, a questão de que ninguém gosta de ser medido é uma questão importante a ser considerada, sim, vocês têm razão. Outro aspecto muito bem levantado por vocês é o seguinte: uma empresa que está recém-constituída, ela não tem histórico, né? Falta histórico. E a avaliação, portanto, se baseará única e exclusivamente no planejamento estratégico, né? Que ela desenha para frente. E aí compara o que foi planejado versus o que de fato está acontecendo. Tá joia? Obrigado pela participação. Não se esqueça que a gente tem, né, mais um momento de interação, mais 2 momentos de interação até o final da aula. Mandem as participações e as dúvidas de vocês. Vamos seguir. Processo de harmonização das normas de contabilidade. Se as empresas estão cada vez mais internacionalizadas, se os mercados estão globalizados, ou seja, não há mais a figura da fronteira como impedimento de atuação das empresas, é claro que a contabilidade passa a ter uma obrigação, passa a ter um papel fundamental no que tange às normas, né? É por isso que nós temos no Brasil, né, em 2007, em especial, a Lei 11.638, o CPC 37, o CPC PME, então vejam que são várias legislações tratando do tema, né, e que determinaram a adoção do Brasil às normas internacionais a partir de 2007. Então se orientou como essa adoção deveria ser realizada. Os desafios culturais, jurídicos, envolvendo os vários países com os quais as empresas hoje se relacionam, né? Principalmente quando falamos de bolsa de valores, as principais bolsas de valores do mundo podem representar um bom espaço, né, para a captação de recursos, há necessidade de se cuidar desses aspectos, né? Há um abandono do modelo contábil anterior muito arraigado em questão de regra para um novo modelo, a partir de 2007, que valoriza a questão do julgamento, da subjetividade, então passa a integrar também os processos de valoração, os processos, né, de registro, os processos de evidenciação. Essa é a mudança principal que a gente percebe, né, durante essa convergência da contabilidade brasileira às normas internacionais. Os padrões internacionais, eles estão apresentados nas IFRS, né? O IAE International, né? Ou seja, as normas internacionais que ditam como a contabilidade deve ser executada nos diferentes países, nas diferentes regiões. Ocorre que se eu não tiver um padrão internacionalizado, a empresa, sociedade anônima que tem suas ações comercializadas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, ela teria que fazer um novo balanço, né? Ela fecha o balanço com a norma brasileira e teria que refazer esse balanço com a norma americana. O mesmo acontece em relação à Europa. Se ela comercializa as suas ações, por exemplo, na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, eu teria que fazer um balanço para a Alemanha e um balanço para o Brasil. Isso é inviável, né? Em um mundo tão interligado, em um mundo em que tudo está muito mais próximo e rápido do que outrora. Então, há necessidade dessa padronização. Vejamos. Harmonizar ou padronizar. Existe uma diferença entre esses dois conceitos, embora muitas vezes a gente perceba assim, uma certa confusão, né? As pessoas às vezes tratam a harmonização e a padronização como sinônimos, e na verdade não são, né? Não são sinônimos, são palavras diferentes. A harmonização, ela representa tornar duas ou mais coisas, no caso que estamos falando da legislação, de normas, duas ou mais normas, né, regulamentos, legislações parecidas. Porém, cada uma delas, na sua individualidade, mantém
aquilo que lhe é peculiar. Ou seja, aspectos que dizem respeito especificamente ao Brasil se mantêm, né, no caso do processo de harmonização. Agora, quando a gente fala em padronização, neste caso não. A padronização torna algo, portanto, leis, regras e normas, como algo uniformizado, serve para todos a mesma norma, né? Uniformizar não gera espaço para singularidades, peculiaridades, especificidades, né? É tudo padronizado, tudo segue, né, o mesmo padrão em termos de orientação. Essa diferença é importante porque algumas normas são padronizadas, outras são harmonizadas, né? Buscando aí a adaptação da legislação brasileira em relação à norma internacional. Vejamos mais. Reflexo das normas contábeis internacionais. Olha só. Por que harmonizar? Por que a contabilidade brasileira precisa, então, fazer esse processo de harmonização, buscando né, se aproximar daquilo que determina as normas internacionais? Primeiro, porque a gente possibilita algo fundamental nas sociedades anônimas de capital aberto, que é a governança, que tem a ver com transparência. Então, essa harmonização aumenta a transparência, aumenta a possibilidade de compreensão, de comparabilidade das informações que estão nestes demonstrativos, ou seja, eu amplio a capacidade do usuário externo em compreender a empresa, né? Outro aspecto importante é a redução dos custos de elaboração e de divulgação das demonstrações contábeis. Isso se dá justamente porque eu passo a ter um único demonstrativo adequado, né, para qualquer país que eu deva publicá-lo. Por isso, a harmonização com as normas internacionais. Isso faz com que eu tenha uma redução de custos na elaboração e no controle de informações, né? Elimina-se também as diferenças nos resultados econômicos. Ao ver um lucro gerado pela empresa no Brasil, eu sei que este lucro apurado sob as normas de um outro país será o mesmo, né? Então eu tenho uma padronização quanto ao resultado. Como os acionistas, os investidores, têm no lucro, têm no resultado um importante parâmetro de decisão, olhem a importância, né, dessa harmonização quanto aos critérios de apuração dos resultados econômicos. Também viabiliza investimentos estrangeiros, melhora o fluxo de capital internacional, porque se esses investidores estrangeiros, né, sabem que a empresa respeita, né, as normas internacionais, aliás, ela adere às normas internacionais, eles passam a ter muito mais segurança nos seus investimentos naquele país. Facilita, simplifica o processo de consolidação das demonstrações, porque contas recebem as nomenclaturas semelhantes, os grupos de contas são padronizados, né? A forma de mensurar e de evidenciar é parecida, então isso melhora muito o processo de consolidação, ou seja, de nós juntarmos as demonstrações das sociedades anônimas dos vários países com os quais elas se relacionam. Melhor ainda, a comunicação da empresa com seus investidores. Claro que o investidor, quando ele deseja saber sobre uma determinada informação de uma empresa, ele vai buscar isso nas demonstrações financeiras. E se ele chega até a demonstração financeira de uma empresa no Brasil e quer comparar com uma empresa do exterior, ele teria problema se não houvesse essa harmonização. Então, a conversa, o diálogo, o acompanhamento, a prestação de contas com o investidor fica facilitada também a partir dessa harmonização. No mundo, nós tínhamos até 2007, né, olhando aqui do Brasil, que passou a partir de 2007 a fazer esta harmonização e, em parte, né, padronização das normas internacionais, nós tínhamos dois grandes grupos normativos, que é, né, o dos Estados Unidos, mercado americano, onde o que predomina é a US GAAP,
O Brasil, até 2007, ele utilizava praticamente uma tradução e adequação destas normas. Então, nós tínhamos a BR-GAAP, ou seja, as normas brasileiras estavam muito fundamentadas no US GAAP. A consequência é a seguinte: as normas americanas sempre estiveram muito baseadas em regras. Regras, por exemplo, como eu devo depreciar o imobilizado, em qual percentual. Então, é algo imperativo, né? Enquanto que nas IFRS, que regulamentam o mercado internacionalmente, elas estão baseadas em princípios mais do que em regras. Então, as IFRS passaram a ser um modelo, né? Após 2007, o Brasil passou a utilizar isso como modelo. Adotou, por meio aí do CPC 37, que é a adoção inicial, a Lei 11.638 de 2007, o modelo, então, das normas internacionais, das IFRS. Ou seja, nós passamos a conversar, né, enquanto contadores, passamos a conversar com todo o mundo, coisa que antes nós tínhamos uma proximidade muito maior com as normas americanas. Continuemos. Órgãos reguladores nacionais. A sociedade anônima ela é regida por muitas normas, por muitas regras, por muitas legislações e, claro, que o contador, que é o profissional que faz a contabilidade dessas empresas, também vai se submeter às normas, regulamentos no exercício da sua profissão. Por isso, um dos órgãos importantes desta relação com as sociedades anônimas é o Conselho Federal de Contabilidade. O Conselho Federal de Contabilidade promove o desenvolvimento da profissão contábil. A ética e a qualidade como princípios básicos e a questão da fiscalização para a checagem se estes princípios estão de fato sendo respeitados, né? A ideia do CFC é também criar aí espaços, né, que possam se discutir a proteção da sociedade em termos de informações geradas pelas empresas. O papel do CFC, portanto, tem o seu foco no profissional contador. Mas, para orientar esse profissional, também, né, são discutidas as questões normativas. Vejam aí. Os CPCs, Comitês de Pronunciamentos Contábeis, foram criados pelo Conselho Federal de Contabilidade justamente nesse processo de harmonização, de padronização das normas contábeis brasileiras em relação às normas internacionais. Ele faz o estudo, preparo e emissão de pronunciamentos técnicos sobre procedimentos de contabilidade, mas também das divulgações das informações financeiras e econômicas dessas empresas, né? Permitindo a emissão de normas, neste caso, pela entidade reguladora, que é o CFC. Visa a centralização e uniformização de processos, todos fazendo aí a sua parte no sentido de uniformizar. A palavra que congrega, portanto, a padronização e a harmonização é a convergência, né? Nós estamos fazendo a convergência das normas contábeis para as normas internacionais. É uma espécie de troca, né? O que eram normas apenas nacionais passam a ser normas nacionais, só que harmonizadas, padronizadas com as IFRS. Isso é a convergência das normas. Vejamos outros órgãos. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, é o órgão que regula o mercado imobiliário, então ele fiscaliza, ele normatiza, disciplina e busca desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil. Por isto que uma sociedade anônima que queira comercializar as suas ações no mercado imobiliário precisa da autorização prévia da CVM. No que tange à auditoria, nós temos o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, né?
o Instituto Brasileiro de Contadores, que hoje é o Instituto dos Auditores Independentes, o IBRACON, cujo objetivo é aprimorar e desenvolver, sempre primando pela ética profissional, a figura aí da atividade de auditoria. E estes profissionais precisam compreender as suas funções e aplicar as técnicas adequadamente. Ou seja, é o órgão que cuida aí do processo de auditoria, que é prévio à divulgação das informações, né, levantadas pela contabilidade. Muito bem, chegamos à nossa terceira interação, mensuração e avaliação de desempenho. Vamos lá. O BSC, Balanced Scorecard, visa transformar as interações descritas nos planos operacionais, nos planos estratégicos, em ações operacionais, ou seja, transformar o que está planejado em prática, né, em ação prática nas empresas. Além disso, difundi-las entre toda a empresa, passando por todos os níveis, desde os mais estratégicos até os mais operacionais. O BSC, ele objetiva assegurar que todos participem da execução das atividades empresariais e saibam, né, para onde todos estão caminhando. E aí, claro que nós temos aqui uma questão envolvendo isso, né? É correto afirmar que a primeira proposta de Kaplan e Norton são os criadores do Balanced Scorecard. Chamado de clássico, ou seja, na sua versão 1, Kaplan e Norton tinham suas perspectivas compostas por quais elementos? Vejam que aqui a pergunta está lá na origem, né? Como eles criaram as perspectivas empresariais. Eu vou projetar para vocês estas perspectivas e vocês vão identificar, né, as perspectivas corretas e enviar os comentários de vocês para que a gente possa interagir. Até já! Bem,
essa ficou fácil, né? Todos que mandaram aí a sugestão, a opinião, né, foram na mesma opção. Então vamos corrigir, vamos confirmar, né, qual é a opção correta. A opção correta é aquela que traz as 4 perspectivas, né? Então a letra B. Quais são essas 4 perspectivas? A perspectiva financeira, a perspectiva do cliente, a perspectiva dos processos internos e a perspectiva da capacidade organizacional. Cada uma com as suas medidas, né? Por exemplo, financeiro, melhorar o lucro. Por exemplo, do cliente, melhorar a capacidade de atendimento, de satisfação, por exemplo, né? Melhorar a seleção de ofertas como um processo interno e melhorar o fornecimento de conteúdo é o processo relacionado à capacidade organizacional, capacidade, né, de pesquisa e desenvolvimento. Enfim, né, são estas as perspectivas do BSC. Parabéns, né? A maioria não, todos, né, mandaram aí a resposta correta. Chegamos à nossa última interação. A pergunta, a provocação que eu faço a vocês é essa: qual seria a importância para uma sociedade anônima ter um bom modelo de gestão? Além dessa pergunta, vocês podem enviar as suas perguntas que a gente volta aqui comentando e corrigindo daqui a pouquinho. Até já! Muito bem, como não poderia deixar de ser, né? O modelo de gestão é importante porque sem ele a empresa não conseguirá se estruturar nem em termos legais, normativos e também em termos de gestão. Então foi essa a pergunta, né, que nós fizemos e a resposta é nesse sentido mesmo que vocês colocaram, ou seja, é o instrumento que valida, né, o processo organizacional da empresa, a importância de organizar a empresa dentro dos parâmetros legais, normativos. Estão de parabéns. Vamos ao recapitulando? Na aula de hoje nós tivemos aí acesso, né, aos conhecimentos relacionados às sociedades anônimas, em especial às questões da autorização dessas empresas em operarem as suas ações no mercado imobiliário, que é feito pelos órgãos regulamentadores, dentre eles a CVM, né, que está diretamente ligada a isso. Além de conhecermos os principais órgãos, o CFC, a CVM, o IBRACON, o Comitê de Pronunciamento Contábil, nós também comentamos sobre os tipos diferentes de sociedades e as implicações sobre a responsabilidade dos sócios, né, em cada uma delas. Vimos que a sociedade anônima ela é uma sociedade empresária, independentemente do seu objeto. Agradeço muito a atenção de vocês mais uma vez, a participação de todos. Certamente nos vemos na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.